essa live hoje, né? Tá bom? Então o Jonathan já mandou a solicitação, deixa eu aceitar e adicionar. Vambora! Vambora. Já aceitei tua solicitação, Jonathan. E aí? E aí, Guilherme? Fala, Boa mineiro. noite. Boa noite. Como é que tá as E aí, Minas Gerais? opa, aqui tá bom, como diz Tá os mineiros. bom, tá bom. Que legal, cara. Prazer te ter aqui, Jonathan. Seja muito bem-vindo ao meu perfil, né? Obrigado por ter aceito o meu convite, o convite da Thaís, por estar comigo, conosco, né? Com todos nós aqui que estão na live hoje, para falar de um tema tão importante e também tão delicado, né? Porque falar de papai em rede social é um negócio meio É, cabuloso, né? Mas é um pai e tema mãe muito é o que importante. rende. É o que rende. Mas eu não sei por quê, mas eu acho que pai rende um pouquinho mais. Eu acho. Meu achismo, né? Mas obrigado por estar aqui, por trazer a tua visão e a tua experiência, né? Essa semana é a segunda live que eu estou fazendo com um homem, estou muito feliz. Uma feliz coincidência, porque não foi programado, né? Na terça-feira eu fiz com o Gustavo, que é lá de Fortaleza, ele é facilitador de ele é helper do Pathwork, não sei se você conhece essa abordagem. Eu acho que ele é Não. psicólogo também, eu esqueci de perguntar para ele, mas eu tenho quase certeza que o Gustavo também é psicólogo, né? Mas ele não veio Bacana. falar da psicologia, ele veio falar sobre essa abordagem que é o Pathwork. E hoje eu estou aqui contigo, né? Para a gente falar um pouquinho, conversar um pouco sobre papai, né? Sobre a visão que as pessoas, que nós temos, né? De como lidar com o pai. Eu, como facilitador de constelação, eu não sou psicólogo, sou, sou formado bacharel em Direito, fui advogado durante 16 anos. Digo fui porque, por enquanto, está em stand-by, né? Por enquanto, eu estou apenas facilitador de constelação, mas você é psicólogo, né? E tem uma visão diferenciada, penso eu. Ou não, né? Mas algumas coisas é um pouquinho diferente, digamos assim, eu não sei, né? Mas trazer a tua experiência também, né? Como psicólogo, como terapeuta, sobre esse tema que é tão delicado, né? Eu falei contigo, acho que foi na terça, não foi, Jonathan? Ou foi na segunda-feira? Tu lembras? Foi na Acho que foi segunda, eu segunda, acho, né? né? É, Aí eu falei para ti na mensagem, né? Se tu é pai, aí tu falou, não, eu não sou pai, não. Se não for, ainda não. se tu precisar de pai, se for só com pai, não tem problema. Eu digo, não, meu amigo. Se fosse pai, beleza, mas também não tem problema nenhum não ser pai, né? Pretende ser, não pretende? Eu também não. Sim, Também não tem tô na problema, né? fila. Tá na fila. Né? Então, assim, eu sou pai, né? Eu estou pai também, tenho três filhos, uma garota de 17, um garoto de 7 e um garoto de 4, né? E, e posso dizer que não é uma tarefa muito fácil, pelo contrário, mas tem o seu lado bom, como tudo na vida, né? Não é a pior coisa do mundo, com certeza, né? Mas também não é nada fácil, né? E eu não estou falando dessa questão aqui, não, que saiu de menos, estou falando mesmo da criação. Mas, Jonathan, bom, eu falei muito, eu quero que você agora se apresente, né, cara? Desculpa, eu sou meio falador. Então, te apresenta aí para o nosso público, para nossa audiência, né? Passo para Eu você a palavra. quero, valeu. Eu quero agradecer o convite, né, Guilherme? E o Guilherme, é Thaís, né? Thaís. Eu já sigo o seu trabalho há algum tempo, né? Já acompanhei, eu falei pro Xavier, que é um outro constelador, né? Cara, eu sou muito fã da teoria. Leio muito, assim, pesquiso, uso algumas, né, partes da teoria. Eu formei em sistêmico, mas em outra abordagem, né? Uhum. Mas eu acho muito bacana. Então, apresentando, eu sou psicólogo, formei em 2012, né, eu formei na teoria da humanista e depois fiz pós-graduação na sistêmica. Estou Legal, cara. pendente aí de entregar meu TCC, mas já acabei a pós-graduação. E atualmente eu tenho trabalhado muito com casais e famílias, meu perfil no Instagram é voltado, né, a esse público. E estamos aí. O dia que você me perguntou se eu era pai, eu falei assim, ainda não, né, pretendo.
né? Estou casado esse ano faz 10 anos e tá na programação aí para chegar a qualquer momento. Legal, Porque igual você legal, falou, legal. assim, às vezes é uma responsabilidade, né? E acho que agora está chegando esse momento, né, de assumir essa responsabilidade e fazer. Mas aí eu fico pensando que às vezes os pacientes falam assim, né, os clientes, ah, mas você não é pai, como que você vai ensinar alguma coisa, né? Foi assim como eu não sou usuário de droga e a gente trata de drogados, né? Uhum. Então mas eu tenho pai, né? Na verdade Tu é eu sou filho. tão privilegiado que eu tenho dois pais, né? Legal. Um faleceu, e depois minha mãe casou de novo e eu vivo mais com meu padrasto que eu vivi com o meu pai. Olha que Então, bacana, cara. essa experiência é muito bacana, eu gosto muito disso aí. Ah, então tu tem propriedade para falar disso sim, né? Isso É aí. filho duas vezes, tem relação de É, pai e filho, como filhos às vezes, e isso é o que importa, né? Jonathan, como eu falei contigo mais cedo, o objetivo dessa live é para a gente falar um pouquinho do pai, tanto na visão, que aí eu não sei se vai destoar tanto, né? Mas se não destoar não tem problema, se destoar também não tem problema, mas na visão da psicologia, convencional, digamos assim, né? Da psicoterapia, e também na visão sistêmica, né? Na uhum, sistêmica, tu deve saber disso, a gente, e eu até falei com você brevemente sobre isso mais cedo, a gente enxerga o pai como aquele ser que trouxe a vida, aliás, que ajudou a trazer a vida para o filho, uhum. né? Ajudou porque o trabalho maior, querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, é da mamãe. Isso é fato, indiscutível, né? E para a gente foca muito mais, o nosso enfoque é muito mais na vida em si do que no que vem depois da vida, né? Então, carinho, afeto, companheirismo, presença física, isso é importante, óbvio que é, né? Seria loucura da minha parte dizer que não. Mas o foco da sistêmica, da abordagem sistêmica, conforme consoante Bert Hellinger, né? É a vida em si, né? E aí eu queria que tu me desse a tua visão, como é que tu olha para isso, como é que a própria psicologia trabalha com isso, né? Porque, infelizmente, existem muitos casos, Brasil afora, mundo afora, de pais ausentes, de pais que não assumem a paternidade, né? Que se eximem dessa paternidade, né? Que a mãe tem que correr atrás para pagar pensão, enfim, ou quando o pai morre mesmo, precocemente, que eu acho que foi o caso do teu pai fez falecer? Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, mais ou menos. Então, são várias situações, né? Mas eu queria que você trouxesse a tua visão, mediante o teu trabalho também, né? Com Uhum. famílias, como você disse. Então, vamos lá. Guilherme, eu acho que não muda muito esse conceito, né? É lógico que às vezes as colocações, o jeito de trabalhar é um pouco diferente, mas acaba tendo essa importância, né? A sistêmica abordagem que eu trabalho, a gente trabalha com essa questão de pensar nesse sistema como um todo, né? E também esse todo como partes, né? E o pai é fundamental, a gente sabe aí, tanto que o pai tem um papel fundamental na criação do filho ou da própria família, né? E aí a gente trabalha muito com essa representatividade, né? Qual que é o papel do pai na vida da criança, né? Qual que é ali a gente aí é um pouco da teoria psicanalítica, né, do Freud, a questão da castração ali, né, Uhum. a hora que apresenta a criança para o mundo. Então a gente vai a gente trabalha muito essa questão do papel do pai na vida dessa pessoa, né, e do que ele representa ali. Então, se a gente for pensar ali, o pai é quem leva essa criança para o mundo, né? Eu até anotei um negócio assim, o pai é a primeira pessoa que mostra para a criança que ela pode confiar em mais alguém Além além da da mãe. própria mãe, né? Então, o pai tem esse papel fundamental. Mas eu trabalho muito com essa questão também da vida, né? De olhar para esse pai e independente de quem ele seja ou do que ele é, né? Valorizar esse papel, aceitar esse pai
e vida que segue, né? Uhum. Jonathan, quando uma pessoa chega para ti e diz assim, Jonathan, é o seguinte, eu tô com dificuldade com meu filho, né? Vou jogar essa bola para ti e depois, né? Depois eu respondo. Você joga, Mas, se eu não der conta, eu devolvo. não, beleza, mas é bem, a pergunta é tranquila, né? Mas assim, Jonathan, eu tô com um problema com meu filho, o meu filho, o pai dele foi embora, né? Conheceu uma outra pessoa, o meu filho tinha, sei lá, 4 anos, 5 anos, e agora não tô sabendo lidar com isso. Como é que você conduz quando chama paciente na psicologia ou é cliente? A gente chama cliente. Tanto faz? É? Cliente, é. Como é que é a condução de um cliente nessa situação em que o pai foi embora, né? E deixou essa mãe, deixou esse filho, né? Como é que você olha para isso? Como é que você aborda isso daí? Olha, geralmente, Guilherme, como que eu começo sempre o processo conhecendo, né, essa história, né, quem é esse pai, por que que foi embora, né, quais são os padrões dessa família, né? Então a gente trabalha muito isso. Eu sei que vocês fazem a constelação, às vezes usa os bonecos ou faz, né, a constelação mesmo. Eu trabalho muito a questão do genograma, que é uma outra ferramenta, né, dos Legal, desenhos, essas coisas, bem e a gente bacana. trabalha muito isso. E ver como que essa criança vai, ou né, o filho, como que esse filho vai lidar, né, com essa ausência desse pai. E quem pode dar esse suporte. Né, até é uma questão, eu vou deixar você falar, que já é da sistêmica, né, mas a questão Fica à vontade, pode falar. a questão de perceber esse pai como uma alavanca, né, independente, é igual eu falei, independente de esse pai estar presente ou não, né, como que ele vai ver esse pai. Né? Então é muito interessante. E aí eu começo por aí, né, e eu tento fortalecer essa criança, dar essa mãe o papel dela, mas sem tentar anular esse pai, mesmo que ele tenha ido embora. E quando a mamãe chega lá e diz assim, mas Jonathan, aquele cara foi um filho da P, aquele cara não presta nada, é um bandido, é um cachorro, é um safado, é um sem vergonha. Isso é porque eu não estou usando um palavrão, né? Enfim, daí para baixo. E aí? Eu tô, ve- Como é que... eu, eu tô vendo o Xavier aqui, né? O Xavier comentando aqui sobre nós. Não sei se você conhece ele, provavelmente deve conhecer, né? Não, acho que só de Não, nome. Não. Qual é cara, o perfil dele? é A esse ciência que das a relações. ciência Ah, das o Xavier, relações. ele teve comigo no workshop que eu fiz gratuito Cara, ele é online há muito pouco massa. tempo. É, gente boa, gente boa. A gente eu conheci ele pouco tempo também, igual você, assim, eu comecei a seguir, a gente encontrou, fez uma live junto, mas a gente Legal. tava falando sobre isso, né? E a gente precisa reconhecer que quem teve relação com esse homem não foi a criança, foi a própria mãe, né? E aí ela vai xingar ele, automaticamente, se ela não aceitar esse pai, ou onde ela vai projetar no filho, é como se ela estivesse negando 50% do filho, né? Que é desse pai, independente de quem seja. E eu acho que vai muito isso aí que você falou, da questão de perceber a vida, né? E me fala aí, como que você aí, eu sei que, né, eu vou jogar para você, me responde aí como, como que vocês da constelação lidar com isso, né? Tá. Cara, a gente foca numa coisa só, que é a vida. Quer dizer, não só numa coisa, né? Mas principalmente na vida. E uma coisa que é muito séria, que você acabou de falar, é o seguinte, é que quando a mãe descarrega, né, olha para o pai como o pior dos piores, por mais que ele seja um cara realmente que deu vazão a isso pelo comportamento, pelas atitudes dele, mas essa descarga dela, isso vai respingar, se não derramar tudo, em cima do filho. Porque nessas horas a mãe esquece que o filho só está ali por conta do pai. Pai, Sem o pai, aquele mesmo pai que hoje ela xinga, que hoje ela, né? Mas que lá atrás era bom, inclusive na hora de fazer o menino, né?
Esse mesmo pai, esse pai foi e até a morte dela, a morte do menino, vai ser fundamental para esse menino, para a vida dele como ser humano, para a concepção da vida. Né? Então, talvez o maior problema é que muitas mães não conseguem separar a função paterna do relacionamento entre homem e mulher. Né? Claro que é dificílimo, né, João? Vamos combinar. Eu sei que não é fácil. E antes que vem dizer Não. assim, mas você está dizendo isso. Não, eu sei que não é fácil, né? Mas vamos olhar também para o que aconteceu antes. 2017, ano passado não. 2017, eu vou falar isso aqui porque eu publiquei isso uma vez, eu não tive mais coragem de publicar. Talvez eu publique ainda essa semana esse texto de novo. Mas eu fiquei meio que traumatizado. Mas é assim, eu quero te contar rapidinho isso aqui, para ti e para quem está aqui com a gente. 2017, era a véspera de Dia dos Pais, um sábado, à tarde. E eu no Facebook, olhando no meu Facebook pessoal, olhei uma publicação assim, era uma camisa, né? E essa publicação ainda está no meu na minha fanpage. Era uma camisa branca e escrito assim na camisa. Desculpem o palavrão que eu vou falar agora. Meu pai é porra nenhuma. E, lógico, obviamente, que era uma publicação degradando a figura paterna, né? Aí eu li aquilo ali, meu sangue subiu, porque meu sangue sobe, não é porque era pai, não. Falou mal de pai e falou mal de mãe, de antepassado, de avô, de avó, meu sangue sobe na mesma hora. Parece que é com o meu. Incrível isso, cara. É com todo mundo, com qualquer coisa. Falou mal de pai, falou mal de mãe, meu sangue sobe. Eu sou baixinho, então Sobe rapidinho. rapidinho, né? Beleza. Aí eu li aquilo ali, mostrei para Thaís. Aí Thaís disse assim, por que tu não faz uma publicação falando sobre isso? Aí eu falei, rapaz, tu é doido, né? Isso aí vai dar muita confusão, você quer? Faz, aproveita. Aí eu fui. E fiz o textão. Rapaz, pense numa repercussão que deu esse texto. Positiva também, mas pense no que eu recebi de ataques, né? De comentários bondosos, me querendo bem, me desejando bem, só que nunca, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o que eu falei nesse texto, né? Uma das coisas que eu frisei muito, e inclusive, acho que foi em abril ou maio, eu fiz uma live chamada Pais Ausentes, uma live não foi aqui, foi no YouTube, diretamente no YouTube, que eu fiz essa live pautada nesse texto, inclusive. Né? Existem N dinâmicas que fazem com que um pai se afaste de um filho. Né? Não defendendo, pelo amor de Deus, eu não acho isso válido, não acho isso certo, não concordo, não acho bacana. Mas existem N dinâmicas ocultas que levam o pai a se omitir, a se eximir desse papel de pai. Por exemplo, né? Então um cara que vem de uma família onde o pai dele fez isso com a mãe dele, onde um dos avós dele fez isso com a avó, e por aí vai. Né? Então aquele cara ele vem numa descendente, né? Ele vem numa linha, ele está ali na ponta, ele está ali na ponta de algo que ele viu com muita frequência no sistema dele. Aí eu te pergunto, Jonathan, tem como ele fazer, quer dizer, de ter tem, mas o que é mais fácil? É ele fazer igual ao que ele viu com o pai, com o avô, até com o bisavô? Ou ele fazer diferente? É mais fácil ele repetir, né? Por quê? Porque ele é leal à família dele, né? Uhum. Ele é leal ao comportamento masculino equivocado, errado, claro, mas ele é leal. É a questão do pertencimento, né? Ele quer ficar o quê? Ele quer se sentir pertencente para ele ficar de consciência leve, ele quer ficar de consciência tranquila. Ele quer olhar para o papai dele, para o vovô dele, para o bisavô dele, para os tios dele e dizer, viu? Eu faço igual a vocês, então eu tenho direito de pertencer. Então eu também faço parte. Mas aí, John, quando a gente vai na constelação, que a gente vê isso, quando a gente pergunta, quando a gente vai para o representante do pai, ou do avô, ou do tio, e a gente diz assim, que pede para o representante do filho, né, diz assim, para honrar você eu vou fazer igual, né, para ficar de consciência leve, porque eu também pertenço a esse sistema. 100% das vezes, sabe o que o avô, o pai, o tio diz assim, mas eu não te pedi isso. Eu não quero que você faça isso.
Você vai sempre pertencer ao nosso sistema, independente de fazer igual ou não. E mais, se você quiser fazer diferente, faça. Fácil. Você tem toda a nossa bênção para quebrar esse elo. E aí qual é o problema, né, Jonathan? É que, infelizmente, o mundo masculino ele é bem diferente do mundo feminino, né? Mas eu vou já abrir a palavra para ti, porque parece que essa live nem parece que tu é meu entrevistado, né? Nossa, vamos lá, né? Mas peraí, deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. E aí tem esse problema, essa questão muito grande do universo masculino, que tu deve saber tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, que é justamente o quê? A dificuldade que nós, especialmente homens, e isso não é desculpa, tá, mulheres? Isso é uma realidade. A dificuldade que nós, homens, temos de nos conectar com as nossas emoções, com o nosso eu interior, olhar para dentro, né? Porque nós, além de já termos a propensão natural do masculino do para fora, né? Que já é Uhum. da natureza do ser masculino, ele ainda tem a questão cultural, né, John? O que a Tem. sociedade diz? Agora até que está mudando, graças a Deus, né? Mas até a geração passada, sei lá, homem não chora, homem não pode sentir, guarda isso para dentro de ti, né? Homem tem que trabalhar mesmo, o homem tem que ser o pilar da casa, o sustento da casa, e ponto final, né? Foi assim que os nossos pais viveram, os nossos avós, e principalmente lá para trás, né? A gente é que está tentando aí caminhar para fazer, não é tentando não, está fazendo um caminhar diferente aos poucos, né? Então isso é uma coisa muito séria, cara. Não dá para avaliar, balizar um homem só por uma visão. Isso é muito perigoso, né? De chegar e dizer, não vale, o cara não vale nada, o cara não presta porque ele abandonou a família. O que está por detrás disso? Né? E é igual você falou, assim, muitas das vezes, muitos casos que a gente percebe, o homem, é, eu percebo e falo muito isso, o homem quando ele tem um problema, ele fica calado tentando resolver o problema sozinho, né? E procurar um psicólogo, procurar uma ajuda, né, um profissional que ajude, cara, para o homem é Ah, quase humilhante, né? é. Cara, eu não consegui resolver isso, né? E aí os homens não choravam, e aí a gente tem que tomar cuidado porque os homens hoje estão chorando demais, né? A É, gente precisa concordo. dar essa brecada aí no equilíbrio, né? Ó, vamos expressar sim, mas saber a hora de parar de chorar e resolver os nossos problemas. Largar a saia da mamãe, parar de chorar agarrado na saia da mãe para ir para a vida também, É, né, gente? e é muito isso, a questão da ausência do pai, né, tá refazendo isso com os filhos, né, se agarra nas mães e aí não conhece o mundo, não sai para o mundo, tem medo de tudo, né, então o pai também tem essa função, né, no que a gente fala, de olha, o mundo é isso aí. E aí o que você estava falando do órgão, né, sexual do homem ser para fora, e eu estava conversando esse dia com outra psicóloga, e a gente falando o papel da mãe e do pai nesse sentido de apresentar o mundo, né? A mãe, ela agarra, né? Ela, Uhum. aqui, você vai ficar aqui comigo, você não pode sair. E o pai não, o pai, ele joga, ele impulsiona essa criança, vai, meu filho, vai viver a vida, te apresenta o mundo, vai crescer, né? Então, além de tudo, ainda tem isso. Seja ele bom ou ruim, esse pai tem esse papel. E aí o que é muito interessante, e eu tenho falado muito isso, para os homens, olha, tem alguma dificuldade, né? Não seja tão machista assim, a ponto de não procurar ajuda, né? Procura uma pessoa, converse sobre isso, fale das suas dificuldades, né? Ninguém nasce sabendo de nada. E aí, igual você falou assim, às vezes os modelos daí para trás foi tudo errado, né? E por que nós não fazemos diferente? Hoje eu estava com um cliente meu, ele tem 43 anos, e o pai dele é vivo, tem 75, né? E ele falou, ó, Jonathan, meu pai até os 18 anos foi top. Quando eu fiz 18 anos, ele parou de conversar comigo, é, tipo assim, me jogou para escanteio, a gente não se relaciona, a gente não conversa, tal, tal, tal. E eu falei, e o que você faz para esse pai?
né? Aí ele falou assim, meu pai fica trancado, fica na sala mexendo no celular, fica na sala conversando, a família reúne e ele fica isolado. E aí eu falei, e o que que você faz, né? Aí ele falou assim, pai, eu... Aí Nada. ele parou, ficou me olhando, porque eu já sabia que ele estava repetindo o comportamento, né? Então eu tenho churrasco na casa dele, ele se tranca no quarto, ele não conversa com ninguém, ele fica no celular. Eu falei, cara, você está repetindo o comportamento do seu pai, né? Aí a tarefa da semana que eu passei para ele, olha, chega em casa, pergunta do seu pai, pro seu pai, como que era a vida do seu avô? Putz, Pergunta pro seu maravilha. pai, como que é a vida dele como criança? O que que ele aprendeu, né? Então é muito, quando eu falei da questão do genograma, eu trabalho essa questão de, vamos conhecer essa família, vamos olhar para trás e ver quem foi esse avô, quem foi esse pai, e o que que você pode fazer diferente deles, né? Então chega em casa, dá um beijo nesse pai e vê como que vai reagir, né? Então as pessoas assustam, né? Porque, mas como assim? Meu pai nunca me deu um beijo? Então vai e faz, cara. Bom, eu concordo contigo plenamente. Eu queria compartilhar contigo uma experiência minha pessoal, lógico, né? Que foi assim, eu só fui enxergar meu pai de verdade, não o pai físico, né? Que esse eu enxergo desde que eu nasci. Mas eu só fui enxergar meu pai como figura paterna, eu já tinha os meus 33 para 34, por aí. Estou com 42. Então, imagina, né? Tem nem 10 Foi anos que eu ontem. comecei. Foi ontem, não tem nem 10 anos que eu comecei a enxergar meu pai. Antes de eu enxergar ele, de eu olhar para ele por inteiro, que é como a gente diz na constelação, né? Querido papai, agora eu te vejo por inteiro. E antes eu só olhava a faceta do papai e qual era uma faceta dele, né? A do papai que tinha as dificuldades dele com a minha mãe, que eu não vou falar aqui porque é deles, né? Mas tinha as dificuldades dele com ela. E que a gente meio que ficava nesse fogo cruzado deles dois, né? Eles não tinham a maturidade que eu, pelo amor de Deus, não estou me colocando como mais maduro que meus pais de jeito nenhum, mas eles, pronto, vou mudar a palavra. Eles não tinham o conhecimento que eu tenho, pronto, Uhum. né? E lá atrás eles não souberam conduzir bem o processo do relacionamento deles. E acabou que isso respingou muito, se não transbordou muito para mim e para o meu irmão. Então a visão que eu tinha do meu pai era de um cara que não era boa peça, que era um cara que deixava muito a desejar, né? Eu já falei isso aqui em outras lives, mas quero repetir, eu vou repetir. Eu lembro que quando eu fui fazer uma sessão de acupuntura há muitos anos, em 2001, eu lembro o ano porque foi quando aconteceu um episódio da minha vida que eu precisei procurar ajuda. E aí terminou a sessão de acupuntura, a gente saiu do lado da sala, a gente foi conversando até a saída, e aí em determinado momento eu falei assim, fulano, para o meu motorista, todo mundo tem o pai como herói. O meu é a mosca que senta no cocô do cachorro, do cavalo, do vilão da história. Então, imagina o grau de desconexão que eu não tinha com esse homem, né? Uhum. Eu achava que ele era assim, né? Que ele não prestava, que não era o suficiente, que ele deveria ter feito muito mais, não só por mim, mas principalmente pela minha mãe, porque a gente ficou nesse fogo cruzado, né? Beleza. E aí, Jonathan, a virada de página na minha vida se deu quando eu enxerguei meu pai pela primeira vez como um ser humano que passou por tanta dificuldade lá atrás, mas tanta dificuldade que era impossível ele ter sido diferente comigo, com meu irmão, com a minha mãe, com quem mais fosse, né? Ele perdeu o pai dele, o meu avô, com 1 ano de idade, né? Avô esse que eu herdei o nome, Guilherme Fernandes. Então, meu nome foi dado em homenagem ao meu vovô. Perdeu esse avô, esse pai, com 1 ano de idade. Não demorou muitos anos. Pouco tempo depois, a minha avó, a mãe dele, foi embora para viver a vida dela. Casou de novo, não sei, não lembro, não sei de detalhes assim. Mas sei que ela foi embora e deixou o meu pai com os meus irmãos, com os irmãos dele. Ele tinha mais 2 irmãos, ele era o caçula. Cada um com uma tia. E foi embora. E a vovó foi embora. Esse cara cresceu solto, digamos assim, né?
sem muitas referências, até onde eu sei. E aí foi tão bom para ele, Jonathan, que com 13 anos, aproximadamente, 14 anos, ele fugiu de casa. Ele foi para o mundo, foi viver a vida dele, do jeito que ele achava melhor. Nessa época ele já começou a fumar, ele até hoje fuma, teve um infarto em 2012, não morreu porque não era dele, não parou de fumar, né? Mas eu respeito isso, é a vontade dele. Mas só depois de enxergar isso e perceber, sabe, como, cara, que eu poderia então exigir que esse pai que eu cobrei tanto lá atrás, especialmente com a minha mãe, fosse esse modelo maravilhoso que a gente vê nos comerciais, nos livros, nos filmes, né? Eu acho até, Jonathan, que dentro do que ele viveu, ele já fez muito. Ele poderia ser muito pior, né? Porque ele era viciado em cigarro, mas pelo menos ele não bebia. E a gente sabe que a bebida deixa a gente alterado, pode deixar o cara Pior. agressivo, tal, tal. Meu pai nunca triscou um dedo em mim, Jonathan. Sabe que é um dedo, cara. A única recordação que eu tenho, uma única vez, foi uma puxão de orelha que eu levei. Só. Então eu tive esse privilégio de, mesmo tendo um pai que sofreu pão que o diabo amassou, não foi um pai violento, né? Agora, lógico, ele vivia e ainda vive muito o mundo dele, mas é o jeito dele. É. É a vivência dele, a experiência dele, é o que ele pode dar, né? Então, cara, tu sabe o maior benefício disso hoje na minha vida é que eu parei de cobrar dele, por exemplo, que ele me procurasse, que ele soubesse como é que eu tô, porque eu achava lá atrás que era ele que tinha que fazer isso, né? Até alguns anos atrás eu achava que era ele que tinha que me procurar, que era ele que tinha que vir olhar meu filho, por exemplo, né? Depois que eu tô com a Thaís, que a gente Uhum. ganhou esse filho. E isso daí, e é recente, né? Hoje em dia, não, eu vivo a minha vida tranquila, eu respeito o lugar dele, ele respeita o meu. Hoje em dia, se duvidar não, hoje em dia é ele que me cobra de eu ir lá, né? E eu não estou indo por uma série de fatores, mas esse final de semana, claro que eu vou, né? Mas olha como é que mudou. Eu estava pensando esses dias, digo, olha como mudou. Antigamente era eu que ficava na frequência do eu queria que fosse assim, e hoje eu estou tranquilão, e ele é que diz de vez em quando, e aí, quando é que tu vem aqui? Né? Bom, desculpa, aí então eu queria. Não, Aí eu quero. Então, pronto, eu quero que tu me traga um pouquinho da tua experiência, Jonathan, falando isso, já que eu falei da minha experiência, né, com meu pai, eu queria que tu trouxesse pra gente a tua experiência com esses dois pais que você teve, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo para você? Eu acho que é importante. é muito bom. A Thaís está dizendo que eu não deixo tu falar. Tá bom, Thaís, eu vou me calar. Não, Thaís, é porque cara, todas as minhas as lives que eu faço, eu falo pro pessoal, falo, gente, eu tô aqui para aprender também, vamos conversar. Eu não dou conta de falar sozinho, não. Mas é muito bacana, Guilherme. Assim, falar do meu pai, cara, para mim é muito bom, porque hoje eu entendo, meu pai foi muito ausente na questão de viajar. Por exemplo, ele era caminhoneiro e trabalhava muito viajando. Só que eu lembro de episódios assim, uns eu tenho memória, né? Outras as pessoas me falam que eu usava fralda e viajava com ele, né? Olha, Então cresci, todas as férias eu viajava com ele, era minha paixão, então assim, foi muito próximo. Mas meu pai bebia, né? E hoje eu tenho lembrança de alguns lugares que ele me deixava, cara, que ele estava traindo minha mãe, sabe? Só que são coisas que hoje eu percebo e que é uma experiência de coisas que eu não quero fazer. Ele me deixou um legado de assim, um cara honesto, um cara trabalhador, mas coisas que hoje eu percebo, né, que coisas que eu não quero repetir. E nessa questão desse pai, as pessoas falam assim, o meu pai é ausente, meu pai viaja, trabalha muito, né, e ele é muito ausente, então como se fosse uma desculpa para você fazer, né, as coisas erradas. E aí hoje eu paro e falo, meu pai era presente demais, apesar de estar longe, né? Cara, ele ligava, ele cobrava as tarefas, ele chegava, queria ver os boletins, né? Então, ele não era aquele pai que
dava pensão, que dava mesada, mas não deixava faltar nada. E ele contava a história, né, do pai dele, que o pai dele ele começou a trabalhar com 9 anos na roça, e ele queria estudar, mas não podia. Quando ele ia estudar, ele tinha que levar o material no saquinho de arroz, né? Então, o que que meu pai sempre me falava? Meu filho, você vai formar. Eu quero que você estuda, vou te dar tudo para você formar, né? E quando eu tinha 12 anos, ele faleceu de acidente de caminhão, né? E eu, assim, eu estava nas férias e falei, pai, eu quero ir com o senhor. Ele falou assim, não, você não vai. E eu fiquei tipo meio emburrado, né? E aí ele comentou com meu irmão, que na época tinha 9 anos, que ele não ia levar, porque ele sabia que ia acontecer uma tragédia com ele. E meu irmão depois falou para nós, né? E, e aí eu fiquei assim, não fiquei com raiva, né? Mas criança, fiquei emburrado ali. E aí, quando ele faleceu, eu desnorteei, cara, assim, fiquei perdidão, não queria saber de estudar, tal, fiquei uns 2 anos, assim. Até que um amigo, tipo um amigo da idade do meu pai, né? Eu tinha essa pessoa como uma referência, um amigo, e aí ele falou assim, cara, o que que seu pai mais desejou para você, ou mais desejava, né? Eu falei, cara, ele queria que eu estudasse, que eu formasse, né? E esse dia eu tava, tipo, matando a aula, né? E aí ele falou, cara, o que que você tá fazendo na sua vida? Né? Que tipo de orgulho você quer dar pro seu pai? Né? Qual que é a memória que você vai deixar pro seu pai? Cara, nesse momento parece que ligou uma chave assim, eu falei, cara, eu tenho que honrar esse pai, né? E aí fui estudar, fiz curso técnico, depois escolhi psicologia e tal. E aí, depois de uns 3 anos, meu pai falecido, eu ganhei, né, o meu padrasto, que pensa assim, o oposto do meu pai. Meu pai todo brincalhão, fazia piada com tudo, né, com todo mundo. E meu padrasto vem de outros 2 relacionamentos mal sucedidos, assim. Casa com a minha mãe, e aí aquela pessoa calada, né? Às vezes chegava do serviço, entrava pro quarto, não conversava, e fomos crescendo, vivendo isso, tal, tal, tal. E aí hoje eu tenho 20, fez 21 anos que eles estão casados hoje, né? E é um super pai também, se ensinam muitas coisas, tem o jeito dele, né? Ainda é calado, quando está nervoso, não adianta puxar papo, mas a gente respeita, ensinou muita coisa para nós também, né? E hoje, cara, até pouco tempo atrás eu estava fazendo um processo de coach com a pessoa, né? E eu falei, cara, eu travado, eu não consegui, eu fico me exigindo demais, eu me cobro demais, né? E aí ela falou assim, como que era a relação sua com o seu pai? E eu falei, cara, meu pai sempre me cobrou demais, sempre exigiu demais. Ela falou, ah, tá. Ela falou assim, e você acha que seu pai teria orgulho, né? Aí foi trabalhando isso comigo e tal. E eu falei, cara, bem assim, né? Então ainda fica essa marca desse pai, né? Que cobra demais, Claro. que exige demais. Mas, assim, uma experiência muito positiva, né? E hoje eu percebo que não era o pai perfeito, né? Que tem essas coisas aí. No processo que eu passei, que eu fiz meu genograma, olhei toda essa família e falei, cara, aqui tem um padrão que eu preciso eliminar da minha vida, né? E até hoje eu estou conseguindo e vida que segue. Pô, que legal, que história bonita. Triste, por um lado, mas bonita. E que bom que você fez disso de uma limonada, né, Jonathan? Porque o que tem de gente que pega uma tragédia na vida e transforma e se coloca lá para baixo não é brincadeira, né? Mas que É, bom, cara, que bonito e que bom que você teve essa primeira esse amigo que te empurrou para frente, né? Que uhum. te colocou, né? Que te deu esse toque sistêmico, porque foi um toque totalmente sistêmico, né? Sem nem conhecer constelação nem nada, É, provavelmente. não, E mais à tem nem frente, estudo, tadinho. pois é. Tem E mais, vivência, né? Tem a vida. mas esse é o maior dos estudos, né? E mais É, na frente é, você teve essa oportunidade de ter esse segundo pai, né?
É genograma, né? Que estão É perguntando aqui. genograma. Isso, é Genograma, é bem genograma. interessante. Genograma. E deixa eu só mandar um alô aqui para o Frei Denilson, que é um amigo meu que deixou um. Meu amigo, um abração para você. Obrigado por você estar aqui, viu? Tem um Ó, livro aqui, ó, que chama Genograma. É da maravilha. Mônica Goldrick. Muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Jonathan, aproveitando o gancho da tua história, né? Como é que você acha que um pai, você acha, eu sei que a pergunta vai ser meio óbvia, mas eu queria que tu desse essa visão, não só com base na tua experiência própria, mas como psicólogo, como terapeuta, né? Você acha que um pai adotivo, um pai substituto, ele consegue dar uma boa vivência para os filhos, ele consegue, para os filhos não, para aquelas pessoas que ele adotou, você acha que ele consegue passar os valores? Você acha que ele consegue ajudar da mesma forma que o pai biológico ou não? Como é que é isso para ti? Pergunta Cara, difícil, viu? é difícil, né? Cara, eu sempre falo assim que eu tive muita sorte, né? O meu padrasto é um paizão, né? Ele foi um cara muito esperto. Eu brinco assim, cara, você foi muito esperto, que quando ele começou a namorar com a minha mãe, a primeira conversa que a gente teve, ele falou assim, olha, eu não estou vindo para ocupar o lugar de seu Oh, pai. Foi muito uau! esperto, cara. Hoje, assim, Uau! eu tinha 15 anos, né? Não conhecia nem psicologia, mas essa foi a conversa. Ele chegou e falou assim, olha, eu não vim para ocupar o lugar do seu pai, né? Uhum. Você vai ter esse lugar no seu coração sempre, né? O que eu quero é que você me dê a oportunidade de um novo espaço, né? Uau! E aí eu tô vendo, cheio de sistêmicos na minha vida aí. E aí quando, cara, vamos viver. E é engraçado que eu e meu irmão, a gente fala assim, cara, se esse padrasto não for legal, nós vamos juntar e nós vamos matar ele. Eu falava, cara, eu tinha, eu tinha 12 anos e meu irmão 9, cara. Eu acho que meu irmão so, eu acho que meu irmão sofreu com isso até o ano passado, que ele não queria casar de jeito nenhum. Ai, Senhor, essa foi boa. Era desse jeito. Eu com dor, Ai, porque assim, a gente tinha muitas pessoas ao nosso redor que sofriam muito com o padrasto, né? Com a madrasta, né? E aí, assim, as conversas, eu tinha 12 e meu irmão tinha 9, né? Mas quando meu irmão, por exemplo, casou esse ano, né? E eu falava, gente, esse vento sul viagem aqui, eu estava lá, é um amigo do meu padrasto. aham. Mas é muito essa questão, assim, cara, eu pensava, será que meu irmão tá vigiando minha mãe até hoje? Mas conseguiu casar Oh, aí, graças a Deus, tá tudo bem. Mas eu acho, cara, que é possível, sim. Acho que se esse padrasto, essa pessoa que adota, que tem esse filho, tiver essa vontade, né, de ser uma pessoa que passe esses valores, que assuma essa responsabilidade, não esse lugar, mas essa responsabilidade, cara, eu acho que é possível sim, né, fazer esse papel aí, ter esse papel, né, não é fazer esse papel, é ter esse papel tão importante na vida desse adotado ou dessa pessoa que ele escolheu, né, para ser pai. maravilha. Eu te perguntei isso porque vez ou outra, quando eu faço alguma postagem sobre pais, né, pais ausentes, melhor falando, né, ou mesmo, basta falar de pai, né? Falar nisso, Uhum. Thaís, tu fez aquela postagem que eu já te falei, né? Aquela de hoje, tu fez, meu amor? Então, eu ainda não vi, não sei se ela fez. Então, quando eu faço uma postagem de pai, geralmente tem uma pessoa que vem alguém e pergunta assim, mas e quando o pai do meu filho, o pai do meu filho não quer saber do meu filho, ou o pai do meu filho morreu, ou o pai do meu filho fez outra família e não quer saber do filho. E aí, como fazer isso? Né? Lógico, nossos não, os filhos só têm um pai e uma mãe. Então, pai, na abordagem sistêmica, é quem dá a vida e mãe também, ponto final. Esse negócio de Uhum. pai é quem cria, pai é quem. Isso não. Não existe. Sistemicamente, gente, pelo amor de Deus, antes que comece.
o julgamento. O Não tiroteio. existe. O tiroteio. Não existe. Beleza. Mas nada impede que um outro homem possa conduzir essa criança, esse filho, essa filha, também, não no lugar do pai, mas fazendo a função do pai, ensinando como um pai ensinaria. Isso pode ser com um padrasto, isso pode ser com um tio, né? Pode ser com um avô, que é muito comum, né? Então, Uhum. se a criança não tem a presença física, a referência física do pai, a mãe pode e deve, cara. Não deu certo? Bom, beleza, vida que segue, vamos embora começar de novo como a tua mãe fez, graças a Uhum. Deus, né? Claro, agora, claro, tem situações. Ah, o cara era ruim, aí é outros 500. Mas isso é plenamente possível, né? O que não pode acontecer, Jonathan, penso eu, e com base na abordagem sistêmica, é que aquele pai seja completamente rechaçado, seja completamente colocado de lado não, excluído totalmente, né? Porque eu já vi mãe dizendo Guilherme, assim, é quase impossível, né? A gente tem ah, o não, DNA, né? O sangue tá não, ali. mas eu já vi mãe dizendo assim, não, para Não, mim aquilo ali não presta, só prestou para fazer meu filho ali lá, não, falando né? assim, a questão assim, ter esse ato de colocar para fora é uma coisa, mas agora verdadeiramente aqui, né, falando com um psicólogo e constelador, cara, é impossível, o sangue tá correndo aí, cara, é 50-50, Não tem não tem jeito. jeito. Você pode, eu vi uma postagem sua falando da identidade, né, de, Tu viu? Eu ia falar disso. então assim, cara, você pode até tirar o sobrenome, mas o sangue tá ali. E na constelação, eu acho que tem quando o pai assim, eu tô lembrando, tá? Que eu e Xavier, alguém falou sobre isso. Na constelação, quando esse pai cometeu um crime ou um abuso, tem um jeito de tratar também, né? É Tem. separado, né? Separar esse pai abusador do pai. Ah, sim. Porque também estão falando de uma. Tem uma coisa que é importante, né, Jonathan? Que bom que você tocou isso. Porque quando o pai não está disponível, não porque ele está ausente, mas, por exemplo, quando ele foi um abusador, quando ele é um alcoólatra, quando ele é violento e tal, tá? Quando ele é narcisista, né? Porque as pessoas pensam que narcisismo é só dar na mãe, né? Mas pelo contrário, dá no Não. pai muito, né? O filho, o que ele precisa fazer? Ele precisa recuar, ele precisa, sabe, dizer assim, eu não dou conta disso aqui. Então, eu fico com o que é meu, deixo você com o que é seu, obrigado pela vida, mas eu vou tirar meu time de campo, Uhum. né? Tem que fazer isso. Mas esse pai, ele não pode, ele nunca vai conseguir tirar, separar, não tem como, gente. Né? É que nem aquela história, eu vou falar um negócio aqui um pouquinho polêmico, mas enfim, né? É que nem aquela história quando a pessoa recorre a um casal homossexual, né? Isso é muito perigoso, Jonathan, né? Então, duas mulheres recorrem ao sêmen, porque, lógico, óvulo com óvulo não rola, né? Não Não gera vai vida, dar, né? né? Então, tem que recorrer a um sêmen lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá onde for, para fecundar o óvulo e gerar a vida, não é isso? Beleza. Uhum. Quem é o pai da criança? O dono do sêmen. Né? E aí qual é o problema aí? O problema é o casal dizer assim, não, mas o pai sou eu e a mãe é ela. A mesma coisa vale para o casal homem, né? Homossexual homem. Homem, né? Gente, isso é muito perigoso. Isso cria uma desconexão sistêmica que pode trazer repercussões para o filho e para o próprio casal, não das mais agradáveis possíveis. Então, o certo qual é? Ah, então por isso não pode ter? Claro que pode, né, João? Mas o certo é dizer, quando a criança chegar numa certa idade, contar a real. Ó, eu sou o seu papai do coração, ou sua mamãe do coração. Seu papai é Uhum. outro. Seu papai é o que plantou a sementinha no, lá, né? Isso é muito grave, isso é muito sério. Mesma coisa, eu conheço um caso, não vou dizer da onde, porque senão eu posso entregar, mas enfim. Eu conheço um caso real e verídico de uma pessoa que recorreu ao sêmen do pai do marido, porque o marido não podia, né? Aí ela recorreu ao sêmen do O avô, vô. do vô, para ela engravidar. Quem é o pai da criança? Vô. Que Né? situação. Então, todas essas situações
muito delicadas, cara. Porque o E pai... aí, Diga, pode falar. não, quer dizer, é o que a gente está falando, assim, ser pai e ser mãe é uma coisa, né? Cuidar de uma criança, né, e assumir esse papel, né, É de outra. cuidador é uma outra coisa. A gente só não pode esconder isso, né? Porque quando a gente omite ou a gente esconde, existe um reflexo, né, uma consequência disso é ad eterno, né? Porque uma hora ou outra vai dizer, mas por que eu sou assim, né? De Uhum. onde que eu puxei isso, né? O zoinho ou o cabelinho? Não adianta esconder. Então, assim, uma coisa, eu acho que qualquer pessoa que tenha amor para dar, ele pode ter uma criança, assumir essa criança. Mas fazer é só o homem e a mulher, não tem como. É. Eu quero compartilhar contigo rapidinho aqui com a nossa audiência uma constelação que eu fiz há pouco tempo, né? E que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando agora. Eu preciso comentar isso contigo rapidinho. A pessoa me procurou porque ela tem uma filha que não é fruto do casamento dela, foi fruto de uma relação antes do casamento, né? Tem um detalhe bem importante aí que eu não vou falar, porque senão eu vou entregar, posso estar falando demais, então fica só isso. Mas tem um detalhe bem Uhum, importante aí. E essa mãe, essa filha tem 19 anos hoje, e essa mãe não havia comentado para a filha até então. A filha cresceu achando que o pai dela era o pai que cresceu, que casou com a uhum, mãe, né? Eles estão juntos até hoje, tiveram outras duas filhas, inclusive. Só que a menina, fisicamente, só parece com o lado da mãe, porque com o lado do pai não tem nada a ver. Então tinha aquela desconfiança de que aquele homem provavelmente não é o meu pai. A menina, inclusive, já sabia, a gente na constelação viu isso. E por que ela me procurou, a mãe, a cliente? Porque ela queria contar para a filha, mas ela queria fazer isso do jeito certo. Então, na constelação, a gente fez a constelação, e o que mais me impressionou, assim, impressionou, não, o que mais chamou a atenção foi a filha dizer para a mãe assim, mas mãe, eu já sabia que ele não era meu pai, o adotivo, e tá tudo bem, eu amo ele do jeito que ele é. E sabe o que é mais legal, Jonathan? Ela me contou agora recentemente, o comportamento da menina melhorou muito depois da constelação. Ela ficou uma pessoa mais amável. Depois da constelação, não. Depois da constelação e principalmente depois que ela soube a verdade, porque ela já contou para ela. uhum. Contou recentemente. E ela reagiu super tranquila a esse fato, né? Mas o que ela me contou, o que ela me fala é do comportamento dela, que ela era arredia, ela era mais fechada e mudou, né? Então, eu queria falar isso aqui bem brevemente para ver como isso é verdadeiro, né, cara? E o pai do coração, o pai adotivo, o pai que criou, continua lá, ele se amando, ela amando ele amando ela, normal, tranquilo, como você com o teu padrasto. Acho que a verdade é assim, tipo, a verdade doa que doer é melhor do que a omissão, né? Do que a mentira, né? Então, eu acho que precisa contar, precisa reconhecer. Eu acho que as pessoas hoje, né, os filhos de hoje, estão num mundo que isso é tratado abertamente. Eu acho que eles têm aceitado bem, né, essa questão de filho de outro, pai, ou separou e tem que casar de novo. Estamos numa geração que é igual à internet, né? Nasceu nesse lugar e se adaptou, né? Bom, é isso. Jonathan, a gente está chegando quase ao final da live. Eu queria que tu falasse um pouquinho, antes que apareça a contagem regressiva aqui, que dá logo medo na hora que aparece, né? A gente fica logo. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, onde é que tu atendes, como é que é. Fala um pouquinho pra gente. Apareceu agora aqui a contagem regressiva. Mas pode falar. Tem 2 minutos, tem 2 minutos. Pode falar aqui. Tá. Mas eu estou em Uberaba, né? Eu tenho a clínica aqui, junto com mais dois amigos, né? Tenho atendido online também, fazendo esse trabalho individual, casal ou de família, né? Eu até um pouco tempo eu atendia criança, hoje eu não estou atendendo mais, né? Mas se for preciso a gente ainda atende alguns casos, né? Mas é porque eu tenho um amigo que da clínica que atende especialista, então eu tenho passado para ele. Cara, e a gente tem trabalhado nesse lugar aí né, ajudar as pessoas, de entender isso e diminuir esses conflitos aí. Cara, eu sou um apaixonado por famílias,
né? E quando esse assunto chega, eu tento fazer o melhor que eu posso mesmo. Que bom. Cara, eu quero te agradecer de coração, né? É, é, por essa oportunidade. Eu não te conhecia, né? Eu já ia falar na Thaís, ela bateu palminha aqui. Na Chegou aí. verdade, a Thaís, não, ela já estava aqui, né? Que ela fica escondidinha, né? Falando, você Ela, já bateu palma? é, mas ela que meio que cantou essa bola, né? Ela falou, por que que tu não faz uma live com o Jonathan e tal? Eu ia fazer essa live sozinho e na hora eu achei super bacana a iniciativa, que te procurei, falei com você. Quero agradecer de coração, né, por ter aceito, então foi até em cima da hora, foi segunda-feira que eu falei contigo, né, por ter aberto aí teu espaço, teu tempo, né, mas muito bom mesmo, muito obrigado, tá? E parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua postura e espero que em breve essa criança, esse menino, essa menina chegue aí para, né, para botar em prática, para colocar em prática, fazer um tá bom? upgrade aí. Muito Obrigado, obrigado, Guilherme. Eu viu, que Jonathan? agradeço. Gente, obrigado também a presença de todo mundo. Tem 5 segundos, 4. Obrigado, viu, Jonathan? Abraço, Guilherme. Obrigado a todo Obrigado mundo. por Boa tudo noite. aí.